Entre cada nascer e entre pôr do sol, existe um pedacinho de céu nesse sertão nordestino. Entre o nascer, resistir e florir, como a resiliência viva e metafórica do povo residente, em consonância com o nome desse cantinho no mundo que tanto tem a oferecer. Mandacaru, florescer e resistir, memórias e registros locais. Do alto, Mandacaru se revela como o mosaico vivo cravado no coração da Bahia, pertencente ao município de Central, faz divisa com São Gabriel, Jussara e Presidente Dutra. Carrega entre as linhas do mapa uma história de raízes profunda. Com base na agricultura, sua economia pulsa ao ritmo da terra e do trabalho, segundo dados recentes de março de 2025, colhido pelos agentes de saúde. Os povoados de Mandacaru abrigam 231 domicílios e 586 habitantes. Cada casa, cada rosto, compõe esse território de resistência, simplicidade e força comunitária, que atravessa o tempo em solo firme e memória fértil. Toda raiz tem um ponto de partida, e aqui, nesse chão onde pulsa a comunidade inteira, foi Joaquim Pinto quem primeiro fincou esperança na terra. Então, Joaquim Pinto foi o primeiro habitante daqui de Mandacaru. Foi ele que construiu algumas coisas, fez alguns começos. Naquela época ele tinha uma casa de farinha, que a gente chama casa de farinha, né? Ele tinha, dizem que ele tinha um engenho. Eu só soube desse engenho que eu vi umas madeiras lá de uma casa de imundo, assim por dentro do quintal dele. E eu perguntei aquelas madeiras tão grandes, bem arrumadinhas. Me disseram que era de quando meu avô fez uma, uma casa de farinha, de quando meu avô fez um engenho, que eu nem sabia que ele tinha feito, que ele tinha isso. Então, depois aí eu acho que foi diferenciando. E de quando eu entendi, começando meu avô, ele tinha ali junto onde hoje é o colégio, a igreja, era uma casa de farinha de graça. Eu me lembro muito bem dessa casa de farinha, mas eu era pequena. E então aí ele trabalhava em roça, ele tinha a roça dele. E, e ele sempre dava conta do jeito, na maneira, né? Que naquele tempo era mais difícil, as pessoas não tinham quase as coisas, mas ele sempre conseguiu o que era mais necessário. E então, depois aí ele criou os filhos dele já, quando eu conheci, já foram todos criados, porque o pai já era de idade, não era? Então conheci todos assim. E ele foi uma pessoa, eu acho que de grande utilidade, porque de um nada ele construiu um bocado de coisa, que ele morava em Gabriel, acho que vieram para aqui quase sem nada, e foram construindo aos poucos e fazendo, enquanto ele pôde viver, ele tinha também, eu lembro também, não lembro dos gados, mas eu lembro de um curral que tinha, onde hoje é a casa de Maria, bem nesse giro aí, era o curral dele. Eles, eles tinham um bocado de coisinha assim, para aquela época, eu acho que não era tão fraco, não, mas também não era de quando era muito filho. E moravam todos aqui. Depois foi que foram saindo uns, mas os outros continuaram ficando aqui. Então, e meu avô ficou velho, ele ficou cego, ele ficou sem a visão, que ele dizia bem assim, que tinha tanta vontade de enxergar, de ver as coisas que ele via e conhecia. Então, mas depois daí ele ficava só dentro de casa, em uma rede, ele tinha uma rede, que a casa dele era essa casa aqui onde que eu moro. Não era aquela pessoa que os povos odiavam de jeito nenhum, todo mundo tinha muito respeito por ele. E ele ficava toda a vida, depois que ele passou a não enxergar, que ele viveu muitos anos ainda só dentro de uma rede, até que não resistiu e morreu. Eu só, mas deixou um legado muito bom para toda a família, porque ele foi aquela pessoa honesta, ele não tinha condições, mas tinha um pouco de sabedoria. Então foi aquela pessoa que deixou um legado muito bom para todos nós. Então, meu avô, Joaquim Laurence da Rocha, ele era filho de Laurence Pereira Rocha,
que morava em São Gabriel. Foi das primeiras famílias que vieram para São Gabriel, foi meu bisavô. Aí, quando foi em 1826, meu avô veio para aqui, para a comunidade, que na época acho que foi os revoltosos que vinham, eles vieram até fugindo, caçando lugar para se esconder. Aí, naquela época, ninguém comprava terra, né? Quando chegasse, só fazer as marcações e ficava. Aí, fez aqui. E ele ficou aqui e colocou um roçadinho aí, disse que ele queimou esse roçadinho de aqui, X7 de setembro de 1825. Aí, depois, ele trouxe a família para cá e ficaram, criou os filhos dele. E meu bisavô também teve muitos filhos. Minha bisavó, acho que foram, não sei se foi 12 filhos, os filhos dele. Foi uma família grande. E começou a se espalhar também. Veio uns para Mata Verde, Central, Palmeira, Caldeirão dos Gama. Pai falava que em todo lugar desses aí tinha irmão de meu avô. Aí meu avô ficou aqui, construiu a família dele. O primeiro filho dele foi Tinicinho e foi 11 filhos que meu avô. E a caçula era a tia Feliz. E aí eles ficaram morando aqui, ele era agricultor, ele plantava, ele criava, ele tinha engenho na época, ele tinha a casa de farinha também. Ele nasceu em 1874 e faleceu no dia 21 de 12 de 1966. E minha avó, Maria Nunes da Gama, nasceu no dia 23/6/1964, que ela morreu primeiro do que meu avô. Aí meu avô ainda viveu 3 anos, que ele passou a morar com tia Raimunda. Quando ele morreu, ele morava com tia Raimunda. Os filhos dele casaram todos, e um bocado morou aqui até hoje, até quando morreu, morava. Outros de São Gabriel, Liz e Sara. E eu acho que até em Xique-Xique tinha filho dele. Não tenho muita certeza, mas eu acho que tinha filho que morou em Xique-Xique. E aí, deixou uma família grande, muito grande. E meu avô também era uma pessoa assim de um bom coração. Ele deu muita terra para as pessoas que foi chegando. Aí ele deu para os filhos todos e deu também para muitas pessoas que casaram com o neto dele. E aí, quando eles vieram para aqui, para a comunidade, minha avó já trazia uma imagem de Santa Ana, de Nossa Senhora da Conceição. E a imagem, ela era muito devota, meu avô também é. E essa imagem a gente tem até hoje. Foi quando outras pegadas começaram a juntar a poeira da estrada, que Mandacaru começou a florescer. De família em família, o sonho foi tomando forma. Mandacaru é uma comunidade que surgiu, né, pelas pesquisas que já foram feitas, pelo conhecimento que a gente já tem de todas as pesquisas. Ela surgiu em 1926. Foi quando Joaquim Lourenço, fugindo dos revoltosos, né, como os mais velhos contavam pra gente, que ele veio para cá, fugindo dos revoltosos, chegaram aqui a essas terras. Fugindo das tropas
na Comuna Prestes, que aqui na região, na Bahia, né, era chamado de Revoltosos. Joaquim Lourenço, que já era casado, né, já tinha seus filhos, veio se esconder no mato. E como era um tempo de muita chuva, ele logo fez a primeira casa, né, para ficar com sua família até que os revoltosos passassem e ele pudesse retornar para São Gabriel, onde ele morava com os pais dele. Só que, com o passar do tempo, chovendo muito, ele acabou plantando e acabou que começou a colher os produtos. E aí resolveu não voltar mais para São Gabriel, a mãe veio buscar, ele não foi e acabou fundando a Fazenda Mandacaru. Então, quando a seca chegou, aí eles tiveram que buscar alternativa, né? Foi abrir uma fonte, sua primeira aguada aqui na comunidade. Hoje o tanque vem, né? Como a gente conhece. E aí foi a aproximação que ele teve com as outras comunidades, né? Comunidade Mata Verde, Lagoa Nova, Alto do Quidinho. E aí com essas comunidades chegando, né, também aqui para ajudar, eles acabaram também tendo um contato maior aqui na comunidade com Joaquim Lourenço. Joaquim, ele viveu, né, muitos anos aqui na comunidade e deixou um legado muito grande. Então, são registros que nós tivemos a partir de pesquisa, que foi feito desde 1996, né, quando iniciou-se as primeiras pesquisas sobre a história da comunidade, pelo professor, hoje doutor, né, que foi o segundo diretor da escola, Joaquim Lourenço, que a gente vai falar daqui a pouquinho, Eric Machado. Então, ele iniciou, nessa época eu também já estava, né, trabalhando com história e também já estava fazendo o trabalho de pesquisa na comunidade. Então, Joaquim Lourenço, quando ele cria essa aguada, esse tanque, aí ele já começa a fixar a moradia mesmo própria, já não pensa mais em voltar para São Gabriel, e aí vai cercar sua roça, ele vai pegar madeira da caatinga mesmo, que já tinha aqui na comunidade, para cercar. A região lá onde ele fez a primeira casa dele, o lugar lá onde ele fez a primeira casa, diz que tinha muitos cactos, né? Muitos pés de mandacaru, e aí ele acabou cortando alguns cactos, e a madeira ele fez os morões da porteira, né, da roça dele, e aí então a comunidade recebe o nome de Mandacaru. Esta é a origem do nome Mandacaru aqui na comunidade. E aí, Joaquim, sendo proprietário de muita terra aqui nessa comunidade, né? Aí começa a receber pessoas de outras comunidades, de outros lugares que vêm chegando aqui para fazer parte também da comunidade, né? Fazer parte da história da comunidade. E mais tarde, com o passar do tempo, seus filhos já todos criados, chega mais as famílias, né, que foram as duas primeiras famílias que se juntaram à família de Joaquim, que foi a família de seu José Antônio Barreto e Pedro Francisco da Silva, conhecido como Pedro Palha, né? Seu José Antônio, segundo as pesquisas que nós fizemos, ele veio de Jacobina, e seu Pedro Paes já morava, sendo de Campo Alegre de Lourdes, né, de família de Campo Alegre de Lourdes, aqui na Bahia, ele já morava muito tempo no alto, né, nos altos, hoje o alto lá denominado Alto de Quilinho. Então eles vêm para cá, né, Joaquim Lourenço vende terras, doa terras para quem não tem, né, e aí eles acabam vindo morar também aqui na comunidade. E aí cresce, a comunidade começa a crescer a partir daí,
Mandacaru começa a tomar forma, né, de povoado a partir da mistura, da junção dessas famílias que vieram para cá, né? Além de alguns filhos de Joaquim Lourenço casar com pessoas também de São Gabriel, mas casaram-se os filhos de Joaquim com filhos de seu José Antônio, com pessoas de seu Pedro Paia, e aí forma essa comunidade que nós temos hoje, né? E aí, falando ainda da família toda de Joaquim, né? Nós temos aí o crescimento econômico, social, né? Dentro da comunidade Mandacaru. Nós temos aí a mãe a mulher, a esposa de Joaquim Lourenço, ela era parteira, né? Então aí ela já começa o trabalho na comunidade, o trabalho de servir a comunidade, as famílias que aqui vieram morar e as comunidades vizinhas, né? Ela trabalhava também, ela fabricava as roupas, né, de seus filhos, então ela também trabalhava, era uma indústria, né? Eles já começaram a indústria de tecido e também a indústria, que eu costumo falar, a indústria de alimentos, né? Aí ele já vai tendo a necessidade, quando as famílias começam a chegar, quando a comunidade começa a crescer, vai também crescendo a necessidade de evoluir a comunidade. Aí ele funda sua primeira casa de farinha, o primeiro engenho, porque afinal de contas eram os produtos básicos, né, para a sobrevivência das famílias naquela época. Então, esses produtos que eles cultivavam, como mandioca, né, a cana de açúcar, né, que era industrializado no próprio engenho, na comunidade, a mandioca que era industrializada na própria casa de farinha, que era a indústria da comunidade na época. Esses produtos eram para a sobrevivência da família e de outras famílias que aqui já estavam morando, e também o excedente dessa produção eles levavam para vender, né, para trocar por outros produtos que aqui não tinha, né. Filho da comunidade, filho de Joaquim Lourenço, que foi seu Messias, né, conhecido como tio Messias, e vem aí a primeira escola, né, a escola como naquela época vem a escola na casa dele, né? As crianças que aqui tinham, tanto da família, os próprios, da família do Joaquim Lourenço, como das outras famílias aqui que chegaram, eram alfabetizadas por ele, e por muito tempo ele foi esse professor que alfabetizou e ensinou muita gente na comunidade. E aí a comunidade vem a questão política, né? Os prefeitos começam a observar o crescimento da comunidade, e aí começam a surgir as primeiras escolas, né? Aí vem a primeira escola, né, que a gente tem, depois dessa escola vai dando origem a outras escolas, né? E vindo outros professores, mas já com formaturas, de fundar assim, uma escola, um colégio, né? Já havia, na comunidade Mandacaru, já havia uma evolução muito grande, né? Já tinha uma associação comunitária, né? E a partir daí surge essa necessidade, pois os alunos daqui que precisavam estudar, terminando a quarta série, né? Que hoje a gente chama quarto ano, terminando essa quarta série, né? Que hoje é o quarto ano, eles tinham que estudar em São Gabriel, né? Com muita dificuldade para estudar. Então vem essa necessidade pelo crescimento da comunidade, pela evolução da comunidade, pela quantidade de pessoas, vem essa necessidade de fundar uma escola mais evoluída na comunidade. A partir das ideias, né, lançadas na associação comunitária, né, na época o presidente Getúlio deixa bem claro, quando a gente faz a pesquisa com ele frisa muito isso, vem a ideia de fazer um projeto para levar até aos vereadores, né, ao prefeito, para que fosse levado ao conhecimento, para que fosse aprovado, né? E aí foi o que aconteceu, né? Fizeram o projeto, levaram, e aí foi aprovado esse projeto para a construção da escola na comunidade de Mandacaru. Foi levado para o governo do estado, onde foi aprovado também, e aí começa a construção da escola. Essa escola que nós temos hoje, que é a escola Joaquim Lourenço da Rocha, que tem esse nome, né, do fundador da comunidade, foi pelo fato de quando estava cavando os alicerces, né,
da escola, para construir a escola, encontraram vestígios, né, da casa de farinha, do Egênio, que pertenceu a Joaquim Lourenço. E aí vem a ideia, né, na hora, de colocar o nome da escola, o nome do fundador da comunidade. Quando a voz de um só já não bastava, o coletivo se fez necessário. Na força da união, surgiu a Associação Quilombolas de Mandacaru, escudos e tambor de um povo que não se curva. Sou Getúlio Alves Barreto, nascido aqui no povoado de Mandacaru, filho de Manuel Alves Barreto e Delvita Maria da Conceição, neto de José Antônio Barreto e Otaviana Maria de Almeida. Nessa época já existia várias associações no município de Central e aí a gente reuniu. Essas pessoas foram Getúlio Alves Barreto, Doaci José de Santana, Nilvan Evangelista da Rocha, Vanderlino Francisco da Silva, Reinilson Francisco da Silva e Joaquim, o saudoso Joaquim Alves dos Santos. Aí comecemos a falar da necessidade da gente fundar uma associação. Aí o primeiro passo, reuniu algumas pessoas da comunidade e cheguemos à conclusão de marcar o dia da reunião para a fundação da associação. No dia 10 de dezembro de 1986, foi criada a associação. Dentro da associação, Doaci José de Santana, vice-presidente Getúlio Alves Barreto, primeiro secretário Nilvan Evangelista da Rocha e segundo secretário Vanderlino Francisco da Silva. E essa associação permaneceu e permanece até hoje, na data de hoje. Em 1900 por volta do ano de 1980 e 90, não me lembro ainda a data, começou a luta e para conseguir algumas melhorias para a comunidade. Aí a primeira água doce com as valas da rede de Jussara até o Mandacaru, colocando um chafariz onde o pessoal de Mandacaru dos Pilões, Mandacaru dos Leite, Mandacaru de Antônio de Preto, Mandacaru do Zeca, Mandacaru dos Teófilo, Mandacaru dos Dutra, que nem era chamado. Todos vinham aqui, o Mandacaru do Vez Antônio, o Mandacaru do Parapinco, que nem muitos chamam. Aí a gente pegava lá essa água doce de carroça, de bicicleta, e aí passou por vários anos. Mandacaru dos Rocha, Mandacaru 1, como eles começaram a falar quando puxou energia também. Logo em seguida a gente conseguiu, com a luta da gente, da associação, fazendo baixo-assinado, indo entregar nas secretarias, na Coelba, na prefeitura, vereador, e entregar aos deputados também. E aí a gente conseguiu a energia para todos os povoados. Aí teve também uma conquista muito grande, foi a criação de um colégio estadual aqui na comunidade, no ano de 94. Aí conseguimos um colégio aqui para a comunidade, né? Inclusive a gente teve a honra de colocar a escola. O nome da escola foi o nome do fundador do povoado de Mandacarus, Joaquim Lourenço da Rocha. Teve uma conquista muito boa no ano de 1996, a gente conseguiu também um trator para essa comunidade, né? E aí as reivindicações que a gente sempre pedia para os deputados, para esse povo, a gente conseguiu. Teve uma época que teve um calçamento, já calçou uma parte dos dois povoados, Mandacaru dos Pilões e Mandacaru dos Rocha, que nem muitos chamam, Mandacaru 1 também. E conseguimos também uma quadra poliesportiva, que hoje serve para os jovens, serve para os eventos, né? E aí, então, a gente teve muitas conquistas. Em 2014, nós conseguimos também, foi um fato muito interessante, que foi
o alto reconhecimento da cidade como comunidade remanescente de quilombos, depois de pesquisa, de muita conversar com o pessoal, com aqueles moradores mais velhos, mais antigos, e aí a gente conseguiu, em 2014, a gente conseguiu receber o certificado. E aí, depois disso aí, a gente também tem já recebido também alguns benefícios, e a gente tem muito, reúne até hoje, nós reúne, todo mês nós reúne a nossa associação. Hoje ela continua do mesmo jeito que quando começou, reunindo todo o último sábado do mês. Agora a gente reúne, todo mês a gente reúne, faz reunião. Depois da raiz firme, veio o tempo da flor. A associação cresceu, ganhou cor, propósito e braços estendidos. Do sonho coletivo brotaram conquistas, espaços de falas e sementes de futuro. Olá, eu sou Nildeia Maria Barreto. Hoje eu estou como presidente da Associação Comunitária Remanescente do Quilombo e vou falar um pouco sobre o trabalho dessa entidade, as dificuldades, as conquistas. Essa entidade ela tem prestado um trabalho à nossa comunidade desde o ano de 1986 e graças ao trabalho, ao esforço dos responsáveis que estão aí na frente, conduzindo até aqui, tem se conquistado muitas conquistas para a comunidade. E hoje, na atualidade, ela continua ativa, buscando sempre a melhoria das comunidades e buscando a igualdade, políticas públicas para beneficiar todas as comunidades. Não é um trabalho individual, é um trabalho de parcerias. A gente tem os outros membros que compõem a diretoria da associação, que graças a Deus, nesse tempo todo, tem trabalhado em conjunto e buscado a melhoria das nossas comunidades. Hoje a gente está desenvolvendo uma feira de empreendedorismo, dando oportunidade para os sócios empreender. Também a gente, há 3 anos, estamos aí desenvolvendo um projeto chamado Ação Quilombola. Esse projeto nasceu da necessidade da gente buscar resgatar a identidade, a cultura da comunidade local que estava sendo perdida com o tempo, estava sendo esquecida, e as pessoas já não se sentiam mais pertencentes a essa história, a essa cultura, e a gente sentiu essa necessidade e fomos buscar através desse projeto Ação Quilombola. E buscamos sempre, né? Estar trabalhando, buscando a parceria do poder público para buscar melhoria, para buscar benefícios para a nossa comunidade. Muitas conquistas a gente já conseguiu, algumas a gente ainda não conseguiu, mas estamos aí na luta. Estamos buscando, é uma luta árdua, mas a gente não se cansa e nosso objetivo é esse, estar aqui nesse mundo para servir, para buscar sempre contribuir com a nossa comunidade. Antes do encanamento, antes da cisterna, era o tanque velho quem matava a sede da esperança. Ali onde a água brotava da terra, brotava também a vida em comunidade. Até onde eu sei a respeito dessa fonte aqui do Mandacaru, que era uma cacimba de referência. Nessa época tinha bicho bastante, que não era só daqui do Mandacaru, vinha de longe. Aí eu fazia medo de passar de dia, do tanto de animal que tinha aí. Gado, jumento, ovelha, cabra, porco. Era cheio ali, era muito. E o povo vinha de lá do Serra Queixo, vinha do lado de Quidim, vinha de Morro de Lúcio, vinha não sei de onde, da água, gado aí. A água era solta aí. Tinha outra época que era obrigado a pegar na cacina e botar no posto para o bicho beber. Tinha vezes que 12 e 1 hora da manhã já tinha gente batendo lá para dar água ao bicho. Então essa fonte, segundo eles, que não era da minha época, era uma cacimba funda. Ele cavou essa cacimba, lá embaixo, numa certa fundura, ele fez um tabuado de tábua de madeira. Sim. E aí, quando pensa que não, surgiu uma minação em cima. E aí,
lacrou ninguém viu mais nunca esse tabuado, e o tanque, a água subiu para cima e permanece. E aí, há pouco tempo, fizeram uma limpeza lá com a rapa escavadeira, mas ninguém viu nem vestígio de tábua lá embaixo. E essa água aí, onde todo mundo lavava roupa, bebia daí, porque não tinha outra, muito salobra, mas era a que tinha, não se podia nem botar o defeito que era salobra. Era a melhor que tinha naquela época. Carregava de lata, de dorna. A dorna, para quem não conhece, é um barril de pegar 12 latas d'água. Agora eles botavam um pneu, como se fosse o arame de um pneu de carro, cortava ali com os 3 dedos de. Cortava não, aqueles pneus já vinham lá. Estou falando que era como se você cortasse um 3 dedos de um pneu de carro, aí vestia um de um lado, outro de outro. Para aquela dona rolar, aquelas tábuas não enrapando em pedra ou no chão. E aí enchia ela, pegava 12 latas d'água. Vinha de longe, tinha gente que vinha de longe buscar. E outra de cumbuca. Cumbuca grande, cabaçona desse tamanho, com a boca. Pegar até 3 latas d'água. Ninguém queria carregar água, eu só queria uma que pegasse uma menos. E dali todo mundo bebia daquela água ali. Só que era uma água cercada e os bichos eles não entravam lá para dentro para mexer com a água, para banhar na água, fazer assim. Ela era cercada. Os bichos só tomavam água lá que alguém botasse. Quando era na época que estava mais escasso, quando chegava mês de agosto, e as águas sempre baixas, todas baixavam. E foi indo, e foi ficando lá esquecido, surgindo outras fontes, que não tinha água doce, o povo foi fazendo tanque de cimento para captar água doce. Até que chegou essa água aqui do Miroró, depois de Chique-Chique, que está aqui. Mas antes disso aqui, a toca lá do Canoão, que também, quando eu me entendi, já estava lá. Mas segundo eles, que foi Tiago, filho de Joaquim Pinto, e Vivaldo. Vivaldo era o pai de Arnaldo ali da Lagoa Nova. E trabalhando lá, descobriram essa toca arroiada com um toco de madeira dentro, um toco de pau. E eles, tirando, viram que tinha água ali. E aí resolveram entrar ou pegar água, e ela ficou aí fornecendo água, uma água doce, que ela praticamente passava por doce até pouco tempo. Ela está lá e acho que ela nunca secou. Era difícil secar, o povo pegava de cuia, mas para dizer assim, secou, nunca secou. Lá dentro é como se fosse, aí quando você está, mas quando chega lá dentro, ela para lá e para cá, assim, ó. Eu entrei lá algumas vezes sozinho. Uma lâmpada dessa lanterna, ela não clareia 1 metro aqui na frente. A única coisa que eu vi clarear lá, que clareava até dentro, era um fogo feito de paia de milho, que clareava até lá longe. Agora uma lâmpada de bujão, ela clareava um pouco. Quando a água ficava lá longe, a gente tinha que entrar lá longe, caminhando dentro para pegar água lá, enchendo, mesmo que era enchendo de cuia, porque o ponto mais fundo lá, a gente não queria. E lá faz assim. E o povo dizia que tinha essa coisa que parecia parecia batendo numa caixa, parecia. Pô, contava um bocado de coisa. Agora eu mesmo nunca vi. E essa toca serviu, foi uma grande coisa aqui no Mandacaru. O povo aí não esquece das coisas que é de grande utilidade. E lá não era só a gente daqui que pegava, não. Vinha lá dos pilões, dos teófimos, de todo campo. Todo mundo queria beber um pouquinho de água doce e só tinha essa. É por isso que fazia fieira de mulher, que não era todo mundo que entrava lá. Elas iam para aproveitar alguém que entrava, que era para encher lá. Era para encher os vasilhames dela. A maioria não entrava. Mas tinha que aproveitar 1 ou 2 que entravam lá para poder encher os vasilhames. O tempo, quando passa, deixa rastro. Na estrada batida de ontem, hoje corre o asfalto dos passos sonhados. Casas, caminhos, espaços, tudo mudou. Mas há algo que ficou. A força de quem constrói o que tem. Aquela serra que se vê no horizonte,
lá no pé daquele monte, ali é minha morada. Moro sozinho no meio da serrania, e o que me traz alegria é o cantar da passarada. Aonde moro é um encanto de beleza, lá não existe tristeza, tudo ali é alegria. Eu me desperto quando é de madrugada, o cantar da passarada anunciando um novo dia. Meu pé de serra, que saudade matadeira, dos banhos de cachoeira que a natureza criou. E os arvoredos que faz sombra refrescada, onde canta a passarada quando é tarde de calor. Meu ranchinho quase no centro do mar, na margem de um riacho de água diamantina. Tenho orgulho da minha vida caipira, é daqui que se respira a natureza divina. Aqui distante só me resta a lembrança do tempo da minha infância, do lugar que eu nasci. Das verdes matas, do luar da minha terra, e deixar meu pé de serra lindo como eu nunca vi. Meu pé de serra, que saudade matadeira, nos banhos de cachoeira que a natureza criou. E os arvoredos que faz sombra refrescada, onde canta a passarada quando é tarde de calor. Meu pé de serra, que saudade matadeira, nos banhos de cachoeira que a natureza criou. E os arvoredos que faz sombra refrescada, onde canta a passarada quando é tarde de calor. Tem vozes que não se perdem com o tempo. Elas ecoam. Mesmo nas gravações antigas, Dona Raimunda fala com a firmeza de quem viveu cada capítulo dessa terra. Nem não tinha caneco de água. Nós viemos para aqui, que tem o tanque que está ali, tá largado aqui, eu falei. Meu pai já tinha feito um tanque aí, água salgada. Nós cozinhava a panela ali, lavava os panos ali mesmo. Não tinha chuva não, mas é ali mesmo. Ali na Lagoa Nova também tinha água salgada no caldeirão, mas pecava agora. De 7 anos pra cá, não sei como mais. E o banho, como é que era? Não vai dar pra mesmo não, era um banho aí de qualquer jeito que não tinha água. Agora não, agora tá uma beleza.
Mas Dona Berede vai dar de tristeza. Porque a tia eu não, que eu não vejo. Já tô cega e doida. Mas se algum dia essa água do Miroró acabar, vai dar um trabalho danado. Ali, Dona Quilote, do finado de Olinha, ela costurava do bom e do melhor para todo mundo. Júlia, de Manuel Rocha, ela costurava roupa do melhor para todo mundo. E assim eram muitas mulheres lá. Depois que muito tempo disso, apareceu uns alfaiates. Agora, depois que as roupas dentro do peito, ninguém não achou roupa para fazer não, nem alfaiate, nem ninguém. Não, as pessoas iam de a pé carregando o corpo, sabe? Se o corpo ia dentro de quê? De caixão. Um caixão de madeira Ia feito dentro por de eles? caixão, não ia mais para a velha ligeira. Desse tempo ia de caixão, mas mais ligeira era ligeira. Até aqui para São Gabriel mesmo, tinha dele, que era ligeira. Em cada palavra gravada de Dona Deraldina ecoa a história de um tempo que parece distante, mas nunca se apaga. Agora que já virou por cidade, né? Se acabou aqueles campos, né? Mas plantava feijão, plantava milho, plantava um pezinho de mandioca, que eu não consegui plantar, mas eu não podia plantar. E não plantava nem muita coisa. Eu criei meus filhos aí com a proteção de Deus. Nossa, vai no processo, cara. Fala mais baixo um pouquinho. Cavando as cobras, jogando o caroço de mantimento dentro. E para colher esse... Como é que colhia o milho? Eu me quebrava de espiga, já quebrava de espalhado, e que ninguém tinha trator, nem via falar nesse tempo. E uns batia no cacete, fazia os batedores no meio das roças. Eu mesmo já bati muito milho para ganhar o dinheiro. Ganhava quanto, mais ou menos, a senhora ganhava na época? Tirava o quê? A senhora ganhava quanto? Agora aí. Algumas vozes sem o dom de transformar o simples história. Edmundo Francisco da Silva. É o seguinte, o meu avô falava que em 1874 eles vieram para São Gabriel. Você vai ver o nome do avô do senhor? Meu bisavô, Lourenço da Rocha. E veio mais o velho Pereira, que eu acho que chamava José Pereira. É o seguinte, que era irmão dele, é o seguinte, veio morar com ele, mas não sendo dono da fazenda. Ele veio morando de agregado com ele, em 1874. E eu ainda tenho lembrança, é o seguinte, da casa de meu bisavô, que ficava lá de junto ali de onde o senhor Moisés mora hoje, sabe? Sim. E a casa de meu avô era ali naquela casa de Eronila. Você sabe onde é a casa de Eronila? Sim. Ali era a casa de meu avô. Que aquela propriedade ali, que era de Eronila, era do meu avô. Foi ele que vendeu aquela propriedade, não sei a data, no tempo que ele mudou aqui para Mandacaru. Era o final de João Pinim, ficava mais ou menos naquela base ali onde era, a Cacimba Velha e meus avós. Que naqueles tempos ele dizia que você podia chegar numa boca de carreiro daquela, que o ferro dele, que ele ferrava, o gado que ele ferrava dele era na anca, em cima, sabe? Como é que é? A anca, sabe, é do lado do quadrilho, não tinha anca, ele ferrava ali, o gado. O ferro dele era 56. E dizia que você podia chegar num carreiro daquele e ficar vendo o gado que descia todo dia para beber, de você ver 50, 60 por dia naquele tempo. Aí depois foi que de 1905 para cá, foi que o gado dele acabou todo. Mas por que acabou o gado? Dizendo que não sabe o que foi, o gado morrendo, o gado se foi se acabando. Que naquele tempo não vendia gado. Dona Iraci, com sua memória viva, nos fala sobre Dona Bibia.
Bibiana, a popular Tia Bibia, que também era uma filha de Joaquim Lourenço da Rocha. E ela era muito conhecida na comunidade e também gostava de ajudar as pessoas da comunidade fazendo sabão. Nesse tempo que a gente usava, a cultura era matar porcos e do fato e miúdos dos porcos fazer sabão. Então, quem era que produzia sabão? Tia Bibi. Qualquer pessoa que convidasse ela cedinho, logo cedo, ela colocava o seu lencinho, que hoje a gente é considerado turbante. Ela sempre usou esse acessório dessa forma. E a pé, ela não media a distância. Ela vinha para cá, para Mandacaru, em qualquer lugar. Então, Tia Bibia não media a distância de ir atender um chamado para fazer o sabão. Ela fazia o sabão do pessoal daqui de Mandacaru e aqui das comunidades vizinhas. Ia para Mata Verde fazer o sabão de Dona Vitalina, Eva de Nelly, Dona Anita e alguém mais que a convidar. Na memória de Nilvan, seu Messias é mais com a figura central. Ele é símbolo de resistências e sabedoria prática. Esse foi o primeiro professor da comunidade de Mandacaru, uma pessoa que era muito acessível, muito presente na comunidade, que auxiliava e que ajudava muito a todos. Meu tio, bem resumidamente, foi um estudioso da homeopatia, poderia dizer assim, da medicina naturais, né, relacionada às plantas. Eu não sei se ele tinha estudado mais profundamente aquele alemão, né, que estudava mais sobre a homeopatia, que teve um trabalho muito significativo sobre isso já desde de 1796, eu acho, por aí, que era Samuel Hahnemann. E ele era um estudioso da homeopatia. Parece que meu tio era também esse cientista amador, esse cientista da roça, do campo, que tinha tanto conhecimento profundo relacionado às plantas e às coisas medicinais e naturais. E era essa pessoa que convivia ali na comunidade, que era acessível, que ajudava todos, que precisava nesse sentido, nessa área. Por ser um período de um tempo onde a dificuldade era muito grande, a escassez, né, de medicamentos aí para a comunidade, para as pessoas de modo geral. Então ele era aquela pessoa que com seus conhecimentos, né, auxiliava e ajudava com seus chás as pessoas a melhorar e ter uma saúde melhor, qualidade de vida melhor, com medicamentos tão naturais. Além de ser homeopata, eu posso chamar assim, Timicil, né? Ele era também, além de professor homeopata, ele era uma pessoa muito estudiosa da área da matemática. Ele tinha um conhecimento muito profundo e um gosto muito profundo também sobre matemática. Timicil era um homem muito autodidata. Eu diria que ele aprendia tudo com muita facilidade, todo e qualquer tema, qualquer assunto, principalmente aqueles que ele mais tinha gosto, aquele que ele mais gostava, que era matemática, que era homeopatia. Ele era muito amigo do meu avô, né, Pedro, que era cunhado dele, casado com sua irmã, Minervinha, nós chamávamos de tia Miné. E eu ouvia muitas falas dele, eu ia muito lá, e eu bebi muito dessa fonte. E eles falavam muitas coisas importantes relacionadas à medicina, aos chás, né, que eles indicavam para as pessoas. Bom, iniciou isso. Foi um homeopata, matemático. Se tivesse a possibilidade, a oportunidade de ter viajado para fora, estudado fora, tenho certeza que seria um grande cientista, tanto na matemática, tanto na medicina natural, como na medicina tradicional. E uma pessoa que marcou não só a minha vida, a vida de muitas outras pessoas da comunidade, de outros jovens da época. Quando Getúlio fala de seu José Antônio, é como se ele trouxesse à tona a essência de um homem cuja presença nunca se perdeu. José Antônio Barreto, ele veio de Brotas, segundo ele, veio de Brotas de Macaúba para Barra do Mendes. Morou muito tempo em Barra do Mendes e aí mudou para Os Patos, que antigamente eu não sei nem qual era o município, não sei se era de Irecê ou se era de Morro de Chapéu. Hoje é município de Lapão. E ele morou muito tempo lá. Depois de lá ele veio para um povoadozinho, uma fazendazinha que tem de Gabrielzinho, perto de Gabrielzinho, chamado Carrapato. Até hoje ainda está lá essa propriedadezinha. Depois ele veio, mais ou menos em 1923, 22, ele veio para
aqui para o Mandacaru, onde chama Mandacaru do José Antônio, outro chama Mandacaru do Parapingo, e aí ele trabalhava na agricultura, plantando, fazia maiado de fumo e plantava andu, milho, feijão, mandioca, fez uma casa de farinha, tinha casa de farinha, e plantava algodão, a filha dele e a esposa dele fiava, que eu esqueci essa parte, fiava na roda de pé, fazia a linha, depois tinha o tiado, fazia tecido, fazia roupa, essas coisas. Tudo isso ele fazia, né? E também ele era benzedor, muito, o povo procurava ele muito para ele rezar, e ele saía, ele fazia, as meninas faziam o colchonil, ele saía vendendo colchonil, cordão de São Francisco, que ele fazia muito, e saía quando o povo estava doente, assim, que hoje é incubado no hospital e tal, e antigamente era de sentinela, chamava ele passava até 5 dias, enquanto aquela pessoa falecia, e ele ficava lá fazendo as orações dele e tudo, exultando, que nele se chamava antigamente. E faleceu mais ou menos em 1983, né? Segundo os relatos, que documento ele tinha, mas foi tirado, ninguém sabe nem quando, né, com muitos anos, que ele morreu com mais de 100 anos. Na voz de Dona Iraci, seu Damião surge como uma figura marcante, cujos gestos e atitudes ficarão gravados na memória de todos. Tio Damião, como eu conheci aqui na comunidade, que era um filho de Joaquim Lourenço da Rocha, e foi uma figura muito importante aqui. A esposa dele é Dona Deraldina, a popular Tia Dé, onde a casa deles era um ponto de encontro da comunidade. Lá todo mundo era bem recebido. E o Damião sempre ali no cantinho dele, ou lendo, que ele era um leitor, ou ele sempre estava ali lendo um almanaque, ou a folhinha do dia do Sagrado Coração de Jesus, ou o livro das plantas. Ele gostava muito de ensinar chás para a comunidade. Ou então, onde a gente encontrava ele embaixo do pé de Juá, em frente à casa dele, onde era o seu local de trabalho. Lá ele tinha uma ferraria, onde ele construía portas, portal, como era chamado aqui antigamente, as caixas de porta, ou, sim, janelas, e também uma ferramenta, onde foi usada muito tempo aqui em Mandacaru, o caixão de muitos entes queridos nossos. E até hoje, às vezes, quando eu ouço um certo tipo de pancada no prego, eu me lembro, assim, com uma tristeza no coração, porque era a noite inteira eu ouvindo aquele martelo batendo. Era tio Damião que estava preparando uma urna funerária para um ente querido. Então, foi assim a vida de tio Damião, ajudando a comunidade. Era muito humilde, mas tinha sempre um aconchego para as famílias aqui da nossa comunidade. E assim ele criou os filhos e deixou um legado muito importante aqui em Mandacaru. Sertão forte, terra da boa, Mandacaru, chique, chique, florou. E o velho Chico corta o seu peito, e com respeito o sertão embelezou. Tem beija-flores, beijando flores, agricultores que não param de sonhar. Meu Deus, quem me dera ter um pedacinho de terra pra plantar. Meu Deus, quem me dera ter um pedacinho de terra pra plantar. A chuva bate e lava a alma do nordestino que é tratado sem valor. Terra no cio,
desencalha e se acalma, brotando o que se plantou. Mas que riqueza temos aqui, essa terra tudo que se planta dá. Mas que pobreza temos aqui, que os governantes nada fazem pra ajudar. A chuva bate e lava a alma do nordestino que é tratado sem valor. Terra no cio que desencalha e se acalma, brotando o que se plantou. Mas que riqueza temos aqui, essa terra tudo que se planta dá. Mas que pobreza temos aqui, que os governantes fazem pouco pra ajudar. Mais uma vez. Vai. A fé que une uma comunidade não se mede em orações soltas, mas rituais que atravessam o tempo. Os novenários e procissões, a devoção à padroeira se renova a cada ano, como laço invisível que conecta os corações. Pois não, essa imagem foi quando minha mãe veio aqui, meus bisavôs que moravam na Central, no Riacho Largo, por aí, já tinham morrido tudo. Meu pai achou essa imagem lá na casa da minha bisavó, ela largada dentro de uma caixa velha. O meu pai paiou naquele tempo e trouxe e está com ela até hoje. Porque quando meu pai trouxe ela de lá, que eu me entendia que no Mandacaru já tinha essa imagem que meu pai trouxe de lá, de uma bisavó dele, que ela vai lá já tinha morrido, e eles deixaram a imagem lá meu pai trouxe. Quando nós passamos para cá, que as meninas pegaram rezava só nós mesmos, que não tinha ninguém por aqui nesse mundo, não. Era só para e lá no Gabriel vinha, os clubes, as mulheres de lá, tudo rezavam. Então não tinha igreja nesse tempo, não a lembro, não. Menina era que as moças era que faziam o altar, direitinho mesmo um altar, fazia um altar, forrava uma mesa e fazia assim aquele altar por riba, e tinha um pano muito bonito, muito azul, com todas as ramagens, e botava assim por riba. E fazia o altar e festejava lá aquele dia que fosse difícil, sabe? Mas esses restos de primeira missão, quando vinha a missa, era muito alegre, bem seguida. Era um prazer para o povo. Agora não, como eu passei a minha menina. Agora a missa parece mais ser missa como era. Ser a missão. Mas era interessante a gente estar ali naquele multidão e tudo a gente achava bom, porque de primeira era diferente. As missas. Diferença porque a missão era 9 dias de missão. E aí hoje em dia tem aparecido uma santa missão aí de um dia que nem um padre. Criou um grupo de jovens aqui muito bom e começaram a trabalhar para construir uma igreja. E não foi fácil. Eles trabalhavam, faziam festa, saíam pedindo. E a comunidade se juntou toda também, porque todo mundo tinha o maior sonho de construir uma igreja na comunidade, devido a desde meus avós que era assim religioso. E aí foi trabalhando nessa época, construiu a igreja, esse grupo de jovens junto com a comunidade, a associação. Eu lembro na época, quando foi para limpar o lugar da igreja, era uma mata, assim, cheia de pau, e a gente, os homens iam cortando, e a gente ia arrastando aqueles pau, Reinan ia carregando no trator da associação. Eu sei que foi muitas viagens, mas a gente conseguiu limpar, e eles fizeram o alicerce da igreja e foram construindo aos poucos. Aí ficou a cobertura da igreja, que a comunidade não tinha condições de
fazia a cobertura, e aí ia trabalhando mais, juntando, mas não tinha jeito. Quando foi um ano aí que a Raimunda deu o 13º dela, que tinha pulu, e a comunidade ajudou e fez a cobertura da igreja. Então fez a cobertura da igreja, só levantada e coberta. E a gente aterrou assim, mas não foi bem aterradinho. Aí a gente começou a primeira reza que a gente fez na igreja. Foi no dia 19 de dezembro de 2003. E aí no dia 26 de dezembro de 2003 teve também a primeira missa. Mas não tinha porta na igreja, não tinha nada. Aí a gente foi trabalhando e a Raimunda ajudando muito, porque ela queria que a imagem já ficasse dentro da igreja quando ela morresse. Aí a gente conseguiu colocar as portas. Assim que a gente conseguiu colocar as portas, a imagem já fez da igreja. E aí foi muito difícil. Os novenários também, a gente não fazia. A gente fazia a procissão dia 8 de dezembro. Na época da colheita, eu fazia uma campanha com o pessoal, pedindo assim um saco de milho a cada um que pudesse dar. Mas quase todo mundo me dava. Aí depois eu vendia aquele milho e colocava na igreja. A gente estava com outras doações, a gente estava o piso, e foi aparelhando, e conseguimos aparelhar, dar o piso. E depois as meninas fizeram, juntou todo mundo e fez uma feijoada, que foi muito boa, que foi na época que deu para comprar a cerâmica da igreja e os bancos. E cada dia que passa, a gente vai fazendo mais. Eu acho que, graças a Deus, os novenários foram difíceis. E hoje já está bem mais fácil, mas já teve muita dificuldade na igreja. A gente nem uma toalha para colocar no altar, a gente não tinha. E hoje, graças a Deus, a gente tem necessário. Então, eu só tenho que agradecer e dizer que todo mundo ajuda nessa igreja. Toda a comunidade se investe. O sincretismo religioso é a ponte invisível que une diferentes crenças, práticas e saberes. Dona Neta, com sua sabedoria ancestral, nos fala sobre essa mistura sagrada entre rezas, ervas e rituais que atravessam gerações. Sou neta, sou rezadeira, sou da Umbanda. A gente trabalha com as ervas, passar banho de erva, chá. Se por acaso também a pessoa vir precisar de ver que tem um atendimento espiritual e tem um atendimento do médico. Quando é espiritual, a gente resolve, mas a gente manda ir para o médico, passa os banhos, o chá. Que quando começou eu era pequena, eu era menina, eu não entendia de nada, eu não sabia de nada, nem meus pais não sabiam de nada. Que aqui não tinha, que uns dizem que é curador, mas eu digo médico, não tinha para me atender. Ia passar do tempo, eles iam com aquele sofrimento, dizia que era verme, médico por aqui não tinha, ia no farmacêutico, passava um remédio para me dizer que era verme. Aí uma vez eu comecei uma tosse que não sarava. Aí minha mãe me disse assim, tu vai nos morros, que ela achava que era minha espinhela que estava caída. Tinha uma mulher lá dos morros que ela rezava. Espinhela caída. Ainda foi isso, passava aqui, ó. Ela me disse, vem pra aqui. Ela disse, minha filha, como é que tá aguentando? Ela, espinhela caída demais, mata. Aí ela começou a rezar. Cada vez que ela rezava, aumentava mais. Aí caminhei 9 dias pra casa dela. Nos 8 dias, ela disse, minha filha, tu não é espinhela caída não, diz a tua mãe que veio. Era uma menina, não sei se eu tinha 7 anos, não sei que eu tinha, não me lembro bem. Eu comecei a ficar pequena.
E aí minha mãe foi. Quando chegou lá, ela falou para minha mãe. Disse, não, ela não é espinhela caída. E você não sabia nem o que era, porque eles achavam que era verme. Que verme é esse? Doía minha cabeça demais. Que até eu chegar longe, eu sinto da dor de cabeça. Eu voltei de São Paulo. Aí eu comecei a caminhar para cá do Frade Joaquim. Aí ele fez meu confirmamento, né? Ele faz batizar, outro faz confirmar. Que eu sabia que o meu era da Umbanda. Eu já trabalhei no centro, mas o meu era da Umbanda. Aí ele morreu, ficou. Aí foi um tempo que eu fiz o confirmamento com o Léo e a gente começou. Que no tempo que eu entrei lá, nesse tempo, quem estava aqui era algum guerreiro. Aí ele começou a levar nós para Doutrineu, Sandra, que era uns 7 ou 10 filhos de santo. Nós temos as guerrilhas, as matas, as águas, cemitério. Outro dia, reuni na casa de qualquer outro colega, a Bíblia, o terço, o ofício, a ladainha, tudo isso. E foi muitas vezes que a gente foi. E hoje, com poucas vezes, a gente já faz as guerrilhas, que eles dizem incorporar. Incorporar, um espírito não incorpora. Um corpo só não pode ter 2 espíritos. Porque nós já temos o nosso, diz o anjo da guarda, outro diz mentor, não é? Então o nosso anjo da guarda, sim. Ele que está para nos ajudar. Agora, esses outros irmãos que a gente tem, eles não incorporam. Ele chega bem pertinho de você. Aí ele vai passando tudo ali para você. Então, 2 espíritos não podem incorporar no corpo só, né? Então, o seu anjo da guarda está ali perto de você. Então, quando você vai atender alguém que chega, o seu irmão, ele chega próximo de você. Aí vai passando tudo ali para você. E você sabe, tem uns que vê, tem outros que ouvem voz, tem outros que escrevem, tem outros que é intuição, né? Cada um tem sua maneira. Algum dia dele dá palestra para nós, algum guerreiro. Ele fala, meus filhos, no cemitério é sagrado. Eu vou pedir, eu não quero que vocês façam mal para ninguém. Eu estou preparando vocês para fazer o bem. Isso agora tem gente que tem o coração ruim, quer fazer mal para os outros. Mas vocês, o que seguir certo, não fazer mal para os outros, eu vou pedir a vocês, não façam porqueira nenhuma no cemitério. O cemitério é um lugar sagrado. O lugar é santo. Não é de fazer porcaria. Não estou dizendo, e há muitas e muitas coisas que eles vão explicando, a doutrina que dá para a gente, ensinando o que é que a gente tem que fazer, o que é que a gente tem que fazer, não fazer o mal para ninguém. Eles imaginam, mas tem pessoa que tem um coração ruim. E ele, se a pessoa, quando ele tem um coração ruim, quando ele está na Umbanda, no terreiro, na Umbanda, no centro, eles mesmos fazem questão de te afastar. Agora, para que fazer? Que você vai vencer. Nós temos a luz que Deus nos deu. Conforme você vai fazendo, porque a sua luz vai apagando. E quanto mais você fazendo, bem, sua luz vai acendendo. O rezado não é apenas uma dança, é um grito de celebração, de história e de memória. Seu Derme, com seu conhecimento profundo, nos falam como a composição do rezado vai além dos passos e das músicas. Nos anos 60, no princípio dos anos 60, a Aurora, a mãe de Miúdo, veio do Brejo para cá, que ela era daqui e estava morando lá há muito tempo. E veio de lá para cá, trazendo outra senhora de lá para cá, que já tinha casado com o filho dela. E lá um dia iniciaram esse rezado. Ela juntou com outros personagens daqui, o filho dela, Jessé. E começou esse reis. E esse reis se prolongou por muito tempo. Todo ano, durante esse... participaram muitas pessoas. Uns iam afastando por doença ou por morte, quem sabe? Ia chegando outras pessoas que já tinham aprendido com o longo dessa história. Ia dando continuidade. É tanto que participaram muitas pessoas aqui dessa toada de reis, foi trazida por Aurora, lá do Brejo para cá. A gente não deve esquecer disso nunca. Uma toada muito bonita, por sinal. As pessoas também que são acostumadas a cantar reis gostaram bastante dessa toada. Uma toada que a gente acha que está muito excelente. E durante esse período todo, a gente cantava reis aqui por Os Pilões, Lagoa Nova, Alto de Quidim, Mata Verde,
A gente fazia sempre esse percurso, né? Cantando na entrada do ano para o resto do outro ano. Nós tivemos aqui a participação de cantor muito mais João Preto, que se encontra hoje, acho que até muito da Chique, deve ter lembrado dele. João Preto, Marinho, Alcides, Peroca, Valdir, Gessé, Nezinho, Manuel, irmão de Graciano, que veio lá do Brejo, Pedrão, Teca, também cantou muito mais nós cantávamos acompanhados com a sanfona. Ele está vendo isso por muito tempo. Aí, eu não sei se era a evolução do tempo e as opções já. O povo foram esquecendo, e, enfim. Passamos muitos anos sem utilizar essa tipo de cultura. Mas agora estamos tentando ver se resgata, que não está sendo nada fácil. Mas se com a boa vontade se consegue. Já é uma parte feita. Estamos tentando resgatar esse reisado, que devia não ter acabado nunca. Não devia ter sumido de forma nenhuma. E dentro dessa situação aqui do reisado que eu estou falando, eu queria lembrar até de um nome aqui, que foi muito importante para nós aqui também. Que eu não lembrei de tudo, não, que a gente não lembra assim. Mas eu queria lembrar de Zé de Lió, lá no alto, porque ele confeccionava uns bichos, um babau, uma cabeça de um animal com aqueles dentes, e ele dançava com aquilo batendo. E tinha cantiga, tinha uma mulinha, que também as pessoas, um grupo de careta, 2 caretas para fazer uma negra, uma pessoa vestida de uma saia de mulher. Foi muito importante aqui para esse ponto de cultura, que ele hoje se encontra lá, que não pode sair mais para lugar nenhum, mas a gente tem essa referência com ele. E assim foi as personagens que criaram esse reisado e os que participaram dele depois de criado. Um bocado já se foram, tem outros por aí que ainda lembra dele. Manelo de Maro gostava de dançar. Outra pessoa que participou também muito aqui foi o finado Lídio. Uma influência grande, ele era quem primeiro convidava as pessoas para fazer o rei. Mesmo que as pessoas não estivessem querendo, ele incentivava que as pessoas fossem cantar o rei. E também é um dos que já se foram. E é tanto que ficou essas personagens. Hoje está aqui ainda. Eu, Milton, Peroca está ali, Alcides, nenhum. Está tudo a pulso, mas era bom que os novos, as pessoas novas, criassem uma influência nisso aí e resgatassem de verdade esse reisado. Mas tudo vai mudando. Não é obrigado que fique lá, mas também não é obrigado que se esqueça. Aquela coisa que é de raiz. E vem de longe, vem de muito tempo. E eu só resta dizer, nessa fala minha aqui, incentivar essas pessoas jovens para não deixar morrer essa cultura. Os componentes era eu com viola, mais Milton. Tinha vez que era eu e Milton e Teca com a sanfona. Peroca com a caixa, o Valdir era o careta, um dos caretas, que era 2. Tinha vez que Manelo de Maro era um, tinha vez que Lídio era um dos caretas. E tinha outra pessoa que a gente esqueceu aqui de falar nessa coisa aqui. Quando chegava na época do reis, antes de chegar, já recebia um recado da finada Lindau. Ela dizia, olha, eu quero tal dia o reis na minha casa. E acompanhava nós para todo lado, que nós conhecemos, estava ali. Depois a gente lembrar dessa pessoa que era frequentemente o nosso reisado, não perdia por nada. E Valdir era um dos caretas, ele batia muito bem o pé no chão, tanto ele como o Peroca.
Aí cantava Alcide Marino, vez que eu cantava mais um preto, outra hora Valdir cantava mais Gessé. Sempre não faltava o cantador para cantar o Reis. Porque qualquer um que fosse cantar, cantava desse grupo todo aí. Sambava muito, sambava. No tempo nosso aí, bati o pé muito bem. Do tempo antigo eu conheci muito sambador de perna, mas do nosso tempo ele era de uns que sambava bem. Futebol, como tudo na vida, tem sua história marcada pelo tempo. Zé Carlos nos conduz por essa jornada, refletindo como um jogo, antes simples e comunitário, foi se transformando ao longo dos anos. Tudo começou quando, nos anos 80, mais ou menos, o saudoso Antônio Melado, através do deputado Raimundão, conseguiu um terreno. Esse terreno foi desmatado e feito um campo. Lá, como a gente falava, no campo lá perto de Zelão. Era meio distante, mas naquele tempo todo mundo ia. Muito prazer para esse campo. Muito movimento. Fazia quadrangular, fazia campeonato. Era um campo cercado de avelões. O pessoal até pagava para assistir o jogo. Naquele tempo o futebol tinha muito compromisso. Os treinos eram feitos na sexta-feira, que até hoje temos, depois eu vou falar um pouco. E final de semana, principalmente aos domingos, eram feitos os quadrangulares. Na época a região toda participava. O Mandacaru tinha um time muito bom, o Flamengo do Mandacaru, né? Antes disso, meu pai, por exemplo, jogava no Botafogo de Gabotos. Não vi ele jogar, que era muito bom jogador. Não lembro ainda dele jogando, só organizando. Além dele também tinha seu Valdir Lourdes, que tinha um time que organizava. Tinha Tonzinho nos Pilões, depois Nau. Então naquele tempo era tudo mais organizado. Uma época que o futebol era destaque. Eu era pequeno que a gente ia para o campo e a gente entrava pelo buraco do Avelóis para não pagar a entrada. Eu me lembro ainda desse detalhe. Logo após o jogo, às vezes tinha bingo já para ajudar as pessoas, desde aquele tempo. E o tempo foi passando, as coisas foram mudando. Eu fiquei responsável pelo futebol, só que não era mais como antigamente. E realizamos muitos bingos, muitos quadrangulares, até mesmo campeonato. Mas hoje a coisa é um pouco diferente. Hoje a realidade é outra, a gente só faz um treininho na sexta para manter, mas não temos mais um time competitivo, nem mesmo na quadra, né? Então os meninos de hoje, da época de hoje, eles não querem mais jogar como a gente jogava antigamente. A gente ia descalço, a gente ia para casa do Zé, pedia uma bola para jogar. E no dia que a gente conseguia uma bola, a gente tinha jogo. Hoje, com essa facilidade, era para a gente ter um time mais organizado, mas infelizmente uma boa parte dos jovens não querem, né? Mas aí a gente manteve essa tradição desse treino toda sexta e até hoje temos. Fizemos aí, como eu já falei, centenas de jogos beneficentes com bingo, e hoje a gente faz sorteio, porque cada vez ficou mais difícil, né, de montar as equipes, mas até hoje temos ainda o campo funcionando, né? Já trocamos o campo em uma área aqui mais próximo da comunidade, e facilitou mais, porque lá era muito longe. E hoje o futebol está assim, a gente está procurando pessoas para tomar conta, igual a associação. A gente tem essa preocupação, dessa participação de jovens, mas sem dúvida alguma o futebol fez e faz parte da história do Mandacaru. Uma data assim, um período muito importante. Boas lembranças, né? Conhece a natureza, o reparo com certeza, tudo é obra do Senhor. A gente inspira, o pensamento leva, todo pecado que erra, a nascença do amor. Antes foi dito, foi que tudo foi pra frente, da traição da serpente, o pecado vigorou. E do pecado foi que o amor nasceu, no mundo inteiro cresceu, rendeu e multiplicou. Mas neste mundo
perfeito, tem energia no peito, igual um transformador. Porém aquele que te ama o vagabundo, vive sofrendo no mundo, tristeza, saudade e dor. Todo animal também tem seu amorzinho, até mesmo os passarinhos, do colibri ao condor. E o ser humano, desde o nobre ao vagabundo, não há quem viva no mundo que não tenha